Oi, oi! Estamos de volta com mais um Play do Esporte aqui pela UB Play TV. Hoje, dia 22 de abril de 2026, meiuca da semana, como diz o professor Ivan. Lembra que semana passada a gente estava falando sobre algumas regras do futebol? E é claro que a gente ia continuar hoje com o professor e árbitro Gessé Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Isa? É um Tudo. prazer estar aqui na TV novamente, falando deste Sim. assunto que é tão importante para nós do futebol, os amantes, aqueles que gostam do esporte. E sabemos que no futebol tem as regras. Trouxemos algumas regras na semana passada. Sim. Nosso interesse é falar sobre as 17 regras do futebol de campo. Só relembrando, regra número 1, que foi o campo de jogo. Regra número 2, a bola. Regra número 3, os jogadores. E hoje vamos falar sobre a regra número 4, regra número 5 e a regra número 6. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho, pincelar algo que traz curiosidade sobre a regra. Sim. Começando então com a regra número 4, que é o equipamento dos jogadores. Você faça uma pergunta, Isa. Equipamento dos jogadores. Você já assistiu futebol? Já. Assiste, né? Vê pela televisão, vê aqui na nossa cidade, no Amador. E quando você fala equipamento dos jogadores, o que você imagina que é o equipamento obrigatório de um jogador? Você tem uma ideia? Você como telespectadora, você que não é Sim. árbitra, mas assiste, né? Torcedor ali sempre, Isso, né? você tem alguma ideia? O que você acha? Qual que é a tua ideia que é o equipamento obrigatório de um jogador? Olha, acredito que seja principalmente a camiseta, assim, o uniforme, porque a gente sempre vê, né, que quando algum jogador vai lá na emoção e tenta tirar a camiseta, leva um cartão amarelo, que não é o ideal tirar, né, a camiseta, então acho que seria isso, mais ou Então, menos. tem camiseta, mas essa camiseta, será que ela tem que ser uma camiseta com manga, como a que eu estou vestido, ou pode ser uma camiseta regata, ou pode ser apenas um colete? Tem esses detalhes também. Isso, então a gente vai trazer aqui bem rapidamente sobre essa regra número 4, que é o equipamento dos jogadores. Equipamento obrigatório é a camiseta, a Isa já falou, a camiseta é obrigatória e ela tem que ser uma camiseta com manga, não pode ser regata. Uhum. O calção também é obrigatório, a caneleira ela é obrigatória, o meião é obrigatório e o tênis, que é a chuteira, né, é obrigatório. Gessé, mas e quem esquece a caneleira? Quem acaba, sei, por algum motivo perde a caneleira, só tá com uma, tem como jogar ainda? Então, tem duas circunstâncias, vamos falar pelo que a regra fala. Equipamento obrigatório. Uhum. Camiseta, calção, meião, caneleira, né, e o tênis. Então, nessas circunstâncias, se o jogador se apresenta sem algum item desses que é obrigatório, vamos colocar como exemplo a caneleira, ele não pode jogar sem a caneleira. O árbitro tem que pedir para ele colocar a caneleira. Uhum. O árbitro identifica que ele está sem a caneleira e ele coloca a caneleira. Isso quando ele se apresenta para o jogo. Mas se ele já está com a caneleira durante o jogo e ele perde essa caneleira, né? Ele perde, sendo uma disputa de bola e ele está disputando a bola, ele pode jogar sem a caneleira. Se acontece a disputa, a bola ela sai para a lateral, para a linha de fundo e o jogo reinicia e o jogador está sem a sua caneleira, ele é punido com o cartão amarelo, ele não pode. Da mesma forma, sobre a camiseta. Nessa semana que se passou, assistimos um jogo de futebol ali, exibido, né, a nível nacional. Um jogador de uma determinada equipe comemorou um gol, tirou a camiseta para prestar uma homenagem ao grande ídolo brasileiro, Oscar. Schmidt. Isso, ele tirou a camiseta e o árbitro puniu com cartão amarelo. Por que o árbitro fez isso? Porque faz parte da regra. Uhum. Independente se está fazendo homenagem, né? Faz parte da regra. Sim. Inclusive, muitos torcedores ficaram revoltados, né? Porque, ai, era só uma homenagem, como assim? Podia deixar passar. Mas regra é regra, Isso né? mesmo, regra é regra. Então falamos agora da regra número 4. Regra número 5, vamos acelerar um pouquinho. A regra número 5, que é o árbitro. Olá, e estamos com um né? especialista aqui para Isso, o falar. árbitro, ele tem autoridade no jogo. Sim. É ele quem conduz o jogo, ele quem toma as decisões, ele quem inicia, quem conduz e quem finaliza o jogo. A decisão final sempre é do árbitro. Por mais que na regra número 6 nós temos outros membros da equipe de arbitragem, que são os assistentes, que é os famosos bandeirinhas. Os bandeirinhas, eles são os responsáveis por sinalizar o lateral, o escanteio, o impedimento, alguma irregularidade, até mesmo falta, os bandeirinhas podem sinalizar. Mas quem apita a falta, quem decide é o árbitro. Ele que é a autoridade maior dentro do jogo. Temos também, dentro desses membros da arbitragem, o quarto árbitro, aquela pessoa que é o responsável pela substituição, aquela pessoa que fica fora do campo de jogo, cuidando, né, da parte disciplinar, dos bancos de reserva. Sim. E nós temos
no futebol moderno, o VAR, né? Hoje no amador nós não temos esse item da regra, nós temos só no futebol moderno, no profissional, que é a equipe responsável por assinalar algum erro e avisa o árbitro, mas a decisão final sempre é do árbitro. Sim, a né? gente tem a tecnologia para ajudar, mas é sempre o árbitro que vê ali e toma a decisão, né? Isso mesmo. Então, Isa, relembrando aqui, né, nesse tempinho, desses minutinhos que nós estamos aqui para falar sobre as regras, falamos hoje sobre a regra número 4, que a regra número 4 é o equipamento dos jogadores, regra Sim. número 5, o árbitro, regra número 6, outros membros da equipe de arbitragem. Mas, assim, na semana passada, tínhamos deixado aqui uma perguntinha, gerou uma dúvida com relação à regra número 1, que é o campo de jogo, né? Tem as marcações, e eu fiz uma perguntinha, né? Se acontece uma falta lá na meia-lua, aquele semicírculo que tem antes ali, juntamente com a área grande, tem um semicírculo, e foi feita uma pergunta: se acontece uma falta bem no semicírculo, né? É falta, é pênalti, o que que é? Porque aquele semicírculo, ele faz parte da área, não faz parte da área. Então, o que eu trago para vocês é que se a falta acontece no semicírculo, é apenas falta, não é pênalti. Pênalti é apenas o que acontece dentro da grande área e da pequena área. Ali no semicírculo é falta e não é pênalti. Então, só para deixar claro para vocês, e eu já deixo uma perguntinha para a semana, Oba, mais semana uma seguinte. curiosidade É para o uma pessoal curiosidade aí. na semana seguinte. Falamos sobre a regra número 4, equipamento dos jogadores, regra número Sim. 5 e regra número 6. Regra número 5, o árbitro. Pergunta sobre o árbitro. O árbitro está conduzindo, né, o jogo, a partida, e ele passa mal. Quem assume o posto de árbitro? Essa é uma curiosidade boa. Dentro da regra, falando dentro da regra mesmo. Porque nós temos uma situação local, amador, Uhum. e a regra. Dentro da regra, o árbitro passou mal. Quem assume? Assistente número 1, assistente número 2, quarto árbitro ou algum membro da equipe do VAR? Vamos ver então. Então, na próxima semana, traremos aqui o Gessé com a resposta e, é claro, com mais regras do futebol, né? E nós vamos para o intervalo e logo mais a gente volta com mais Play no Esporte.